Perfeito. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Estamos aqui mais uma vez, né, para o nosso trabalho com o podcast, né? Hoje aqui com, enfim, um amigo querido, que já, enfim, né, já conhecemos há um bom tempo, e aí vamos, né, vamos lá às apresentações. Então, né, e a Ellen aqui do lado, né, enfim. E eu aqui de novo, né, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para tomar o lugar das pessoas que querem se apresentar, né? Mas enfim, vamos lá. Né? O número 3 aí, né? Valendo. Né? Vamos lá. Juliano, então, meu caro, fala um pouco de você, talvez, um pouco da sua pessoa, onde é que você está hoje, né? Ou pelo menos, enfim, o que você entende que é a sua localização. Se quiser comentar um pouco, enfim, da sua trajetória aí, levando em conta que, né, nossa temática, hoje a gente vai falar um pouco do processo da dependência e também, né, como essa relação com a dependência também, de outra forma, te levou a esse encontro com a espiritualidade, com a consciência que você tem hoje, né, que, enfim, a gente já fala bastante desse tema, né? Então, vamos falar um pouco disso. Quem é o Juliano? Pegar um gancho de vocês, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como o Marcelo já disse, né? Eu sou o Juliano Lemes de Oliveira. Eu atualmente estou morando na cidade de Parobé, que fica localizado aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil. Fica a 73 quilômetros, mais ou menos, da capital, que é Porto Alegre. Eu estou hoje com 41 anos. A minha história, assim, em relação a localizações, né, pegando esse gancho, eu curto muito, assim, também essa parte de mudanças, né. Eu nasci no estado do Paraná, com meses de vida eu vim aqui para o Rio Grande do Sul, morei alguns anos em Novo Hamburgo, aqui numa outra cidade que é bem conhecida aqui no Sul, e com 6 anos eu vim para Parobé, onde eu estou morando atualmente. Lá pelos meus 14 anos, mais ou menos assim, eu me mudei umas 17 vezes, né? E retornei no local onde, por mais tempo, eu morei, aonde meus pais moravam também, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, com uns 14, 15 anos. Eu trabalhei na indústria calçadista. Uma das melhores experiências que eu já tive dentro desse período. Ali eu acredito que muito de quem eu sou hoje, muito de como eu vejo o mundo, essa parte ali da produção, né, onde eu convivia com pessoas de faixa etária muito diferente, né, me moldou muito, me fez, assim, me conhecer e amadurecer bastante nesses 5 anos que eu trabalhei lá. Depois eu saí, trabalhei no escritório de contabilidade, depois trabalhei quase 3 anos, depois eu fui para uma cervejaria, que é a Skin Carol, que daí foi vendida para Brasil Kirin, depois para Heineken, né, ali eu trabalhei quase 9 anos. De 2017 para cá, eu me arrisquei nessa pegada aí de autônomo, né? E saí na época da Heineken para tocar minha carreira como terapeuta e também como um especulador. Iniciei no mercado financeiro. E é o que eu faço hoje, né? Eu atuo no mercado financeiro, faço operações e tenho uma pegada muito forte, gosto bastante dessa parte de ensino também. Também passei pelo mercado brasileiro, mercado global, que é o mercado de câmbio, essa parte do mercado americano também, onde eu estou trabalhando atualmente. E sempre comigo essa parte de terapias também, né? Desde 2017 foi uma pegada muito próxima, assim, né? Por vezes mais terapias, outras vezes mais mercado financeiro, né? Mas é algo que eu curto pra caramba, assim, né? E nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Como eu tive o porquê eu segui essa linha de terapias, assim, o quanto isso é importante na minha vida, né? E o quanto isso me faz bem também. Mais ou menos, né? Esse é o Juliano. Óbvio que tem muito mais coisa, mas resumindo, né?
Bacana, bacana. Eu tenho 2 filhos, né? Tenho um de 13 anos, um de 4 anos. Eu sou casado faz 5 anos, né? O meu primeiro filho é do meu primeiro relacionamento. E também vai entrar na história aí, logo, logo. Bacana, bacana, bacana. Ellen, talvez aí só para dar uma aquecida, né? Qual que é a primeira pergunta do rolê? Acho que a gente vai entrar direto na temática, né? Bora. Nós dois já conhecemos um pouco aqui, né? Eu já fiz curso com o Marcelo, né? Junto com o Juliano, já desenvolvemos uma amizade para além. Juliano já foi meu professor, né? No mercado financeiro também. E já entrando na temática, Juliano, como é que você percebe que tudo foi acontecendo na sua vida e te colocou, né, naquele lugar que você se viu dependente, né? Você percebia dentro de você alguma dor, algum vazio, alguma desconexão? Como era a sua percepção na época, né, sobre o que você estava vivendo? Tem bastante diferença o modo que eu enxergo hoje, o modo que eu comecei a enxergar quando eu iniciei meu tratamento, foi em 2009 para 2010, e de quando eu estava iniciando, né, no processo ali de dependência, né? Então, eu vou tentar separar um pouco assim e voltar lá atrás, lá. Eu era muito tímido quando nessa parte assim de criança para adolescência em determinados lugares. E eu tinha uma necessidade de estar envolvido com as situações, né? Estar envolvido ali, vamos pegar a escola ali fazendo arte, né? Chamando a atenção, digamos assim, né? Ao mesmo tempo eu não queria ser visto, ao mesmo tempo eu tinha um medo, né, de me enxergar, mas eu estava sempre lá, né, me envolvendo com esses pontos. E a dependência química se iniciou ali por volta dos meus 14 anos. Eu gostava muito de jogar bola, assim, vivia em campo de futebol, e naquela época uns colegas meus foram para um local um pouco retirado ali do campo, e me convidaram, eu fui junto. E simplesmente eles iniciaram ali o uso da maconha e me passaram, eu experimentei ali. No primeiro momento não fez nada, na verdade, a primeira vez que eu usei, eu caí para trás, assim, eu desmaiei um pouco, né? Deu aquele apagão devido ao formato que se usa, né? Não sei até que ponto eu posso estar expressando essas coisas aqui, né? Mas eu apaguei, caí para trás, depois levantei, voltei lá para o campo e não estava me sentindo assim chamado pela droga, mas sim pelo grupo. Então a entrada minha na dependência, ela é muito claro para mim, foi muito claro na época e hoje, foi para um pertencimento a algo. O pessoal que usa, eles têm uma irmandade, podemos dizer assim, né? Então, muito do que me ofereciam na época não era por maldade, não era por. Nós não temos noção da consequência quando a gente oferece para alguém, mas era como oferecesse um prato de comida, né? Ok, come aqui um pouquinho, sabe? Aquela questão ali de um vai oferecendo para o outro e vai se criando um vínculo muito forte. Então, com o passar do tempo, eu fui gostando pra caramba, fui me vendo muito diferente, eu fui me tornando, com o uso, né, de maconha e outras, né, aquela pessoa que eu gostaria de ser e eu tinha vergonha. Só que antes, né, da dependência química, é, muito, existe uma separação, né, dependência química, dependência alcoólica, droga e álcool, para mim, ambos é uma droga, né? Se o cara olhar por um lado, e é constatado que o álcool ele é uma porta de entrada para praticamente todas as outras. E a minha família sempre teve um uso muito forte de álcool nos encontros. E quando eu lembro desses encontros, eu ainda lembro com um olhar muito legal, muito bacana, porque eles se reuniam, dançavam, conversavam, faziam, né, aquelas jantas, mas sempre movido muito a álcool. E com 12 anos na casa do meu tio, assim, ele estava comemorando o casamento dele,
eu tomei um porre, eu roubava a garrafa de cerveja, eu e meu primo ia para trás da casa e tomava. E no dia seguinte eu ia fazer a minha primeira comunhão, né? E eles gravaram até a minha primeira comunhão no dia seguinte e aparece eu lá de ressaca, né? E um pouco, então, da minha entrada, ela tem a ver com questões familiares. De forma alguma eu estou culpando, e que fique muito claro isso. Em nenhum momento eu culpo a família. São hábitos, né? E tem uma questão genética também, de predisposição. Desde novinho eu curtia muito o gosto. Eu curtia o cheiro da maconha, cheiro de cigarro. É uma questão, assim, muito... Meu corpo aceitava muito aquilo. Para quem não entende o que é uma predisposição genética, física, né? O corpo, ele tem uma aceitação muito boa. Tá? Tanto que, para muitos, aquele cheiro de fim de festa, por exemplo, que fica no chão, assim, que levanta aquele bafo da cerveja, por exemplo, ou do chopp, que seja, né? Aquilo ali, para mim, era bom. Eu gostava daquele cheiro. E meu pai, ele gostava também de me dar... gostava não, eu pedia para ele muitas vezes, né? O açúcar que ficava no fundo da caipira. Isso eu tinha 8 anos e eu lembro até hoje do gosto. Eu curtia aquele gosto já desde essa época. Então, mais ou menos foi assim a minha entrada, né? Dá para se dizer que foi para no período, né? Para me enturmar, para não ficar de fora. Não, não vou ficar de fora, né? Pegou nada de numerologia, não, quero participar. Eu sou o número 1, né? Quero estar junto lá, né? Esse monte de um que tem no meu mapa aí. Eu quero estar lá envolvido Quer e pertencer, né? Quer estar no isso, meio das curtindo. pessoas. Mas É, até então, Juliano, você não percebia, e pelo que você fala, não era uma dependência, né? não, não era uma dependência. Eu comecei a ver que eu sentia a necessidade de usar depois de uns 2 anos, mais ou menos. Tanto que no início, não foi aquele, usei um dia, no outro dia já estou usando, não. Teve tempos espaçados até. Mas já o álcool era diferente, o álcool já era frequente, o álcool já era semanalmente, desde ali dos meus 14, 15 anos, tinha aqueles grupinhos, jogava na época, né? Hoje tem muitas outras formas, celular, enfim. Na época eu jogava canastra, jogava pife, e daí bebia ali, né? Postava quem perdesse, tomava um copinho, né? De cachaça ou algo assim. E eu não curtia, por exemplo, tomar cachaça. Só que eu tomava. Mas eram coisas para que o cara fazia, digamos que porque o grupo estava fazendo. Era muito a parte de embalismo, né? Embalista, né? O cara ia no embalo do grupo ali. Mas eu comecei a ter uma noção de dependência ali por volta dos meus 16, 17 anos. Foi quando eu chegava da empresa, que eu comecei a trabalhar com 15 anos, então eu chegava do meu horário de serviço, 2 e poucas da tarde, né? Trabalhava das 5 da manhã às 2 da tarde, e muitas vezes eu rodava a região aqui, rodava o bairro quando eu não tinha atrás. Então era um negócio que se tornou uma fissura mesmo. Eu precisava lá fumar maconha na época, né? E para vir para casa poder relaxar e depois ir para a escola de noite, né? Estudava ainda, né? Assim vai. Ele levou um tempo, tá? Não foi do dia para a noite assim, no meu caso, né? E eu vou trazer muitas coisas assim para clarear muita falta de informação que se tem em relação a isso, né? Cada caso é um caso. Não faz sentido colocar toda a história, todas as pessoas que foram dependentes no mesmo saco, né? Porque existem raízes culturais que fazem com que a pessoa tenha uma visão diferente e tenha até um certo controle no uso, né? Que foi a minha história foi um pouco assim também, né? Tem gente que em um mês acaba jogando tudo para alto e perde tudo. Tem gente que usa a vida inteira e consegue ter um certo controle, mas não consegue largar do vício, por exemplo. Né? Então eu trabalhava, estudava, né? Eu conseguia manter essas coisas, né? Mas a maioria das pessoas ao meu redor não mantinham, não conseguiram manter isso. Mas assim, Juliano, falando dessa questão, né? Mas você começou a reconhecer o impacto do uso das substâncias e em que momento você reconhece que isso estava, por exemplo, interferindo nas suas relações? Certo. Essa parte de adolescência, assim, envolve muito também o relacionamento, né? Homem e mulher, ou qualquer pessoa tenha, né?
E eu comecei a perceber que eu estava tendo dificuldade de conversar com as pessoas, porque eu ficava com o pensamento um pouco lento, né? Começava a ter é, esses brancos, assim, na hora de falar. E quando eu não usava um dia antes, eu conseguia ter um diálogo bom, fluía, eu tinha mais capacidade de conversar. Eu comecei a perceber esses pontos. E também eu comecei a ter uma noção, ali por volta dos meus 16 anos em diante, então foi muito rápido que comecei a ter essa noção, que era muito difícil ficar sem. Não, já não era mais a necessidade de estar com alguém, mas sim ter a sensação, ter aquele sentimento ali para poder fazer algo. Então, entrou no hábito, né? E foi ali que eu comecei, então, a ter essa noção. Precisava fumar para ir para casa, por exemplo, para ir dormir, né? Para ir para a escola, tudo tinha que ter para funcionar. Se tornou combustível para fazer as situações, né? E eu só fazia quando eu não conseguia, de fato, quando não tinha o recurso ou financeiro, ou também ou alguém tinha, né? Porque tem muito disso, né? Eu não tenho, mas tem um grupinho ali que tem. O outro lá, então era muito fácil de achar, porque todo canto tinha, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, Marcelo. Não, sim, 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 faz bastante sentido, Juliano. Mas e daí por diante, né? Porque você falou bastante até os 16 anos. Mas e aí, quando chegou ali pelos seus 17, 18, quando você percebeu que essa questão da dependência precisava ser talvez abordada de outra forma? Ou como é que você percebeu que isso era algo que precisava, sei lá, de um tratamento, enfim? E como é que ficou seus pais nesse período, né? Ali por volta dos 16 anos, eu comecei a usar cocaína também, e intensificou, então, já entrei no outro estilo, né, de sentimento, de sensação. É uma droga que te leva para um nível de pensamento, de habilidade, tanto para ver as situações e para se locomover, e ao mesmo tempo, no final, ela te leva para uma depressão, para uma paranoia muito forte. Então, comecei a ter essa oscilação, a ponto de, depois do uso, deitar, chegar e deitar, assim, e escutar vozes, e começar a criar situações, assim, né? Então, ali dos meus 16, foi indo, 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 eu tentei inúmeras vezes parar de usar cigarro, ou usar cocaína, e de tempo em tempo eu tinha recaídas. E lá pelos meus 23 anos, 24 anos mais ou menos, foi onde eu conheci então o crack, que eu comecei a usar. Os primeiros usos não foram tão, eu não curti muito assim, tanto que eu retomei o uso depois de um ano mais ou menos, e foi uma mistura de crack com maconha, que dava um barato bem bacana assim, uma sensação bem legal assim. E depois eu comecei a usar só ele. Daí entrou no outro nível, né? Outro nível assim de fissura, porque foram 2 anos onde eu ia dormir pensando e acordava pensando em usar. Então, todo o meu funcionamento durante o dia era um planejamento de como eu ia seguir o meu dia usando, ou como eu ia conseguir a minha droga, que se tornou a droga de preferência, né? A minha droga de preferência. A A vida ficou vida assim por 2 anos, girava em mais ou função menos, disso. girava em função disso. Eu funcionava na parte de trabalho, eu ia trabalhar, e já o estudo eu abandonei na época que eu estava fazendo faculdade de ciências contábeis, né, contabilidade. Eu tranquei, parei de ir na faculdade, né, porque para mim muitas vezes eu tinha que usar, né. Perdi um emprego que eu tinha criado todo um vínculo bem bacana assim no escritório de contabilidade que eu tinha, porque eu não conseguia ir trabalhar sem usar, por exemplo, ou me atrasava. E esse escritório ele fica aqui na rua de cima, muito perto, né. E quando o cara me demitiu, ele falou que ele não podia contar comigo. Então, o meu caso, eu conseguia funcionar, eu desempenhava bem as coisas que eu fazia. Quando eu estava lá envolvido, né? Quando eu estava lá. Essa preocupação dos meus pais, hein, Marcelo, ela existiu desde muito cedo, né? Desde quando eles começaram a perceber ali que eu estava fedendo cigarro, de 14, 15, 16 anos, né? Começaram a ver, né? Muitas vezes eu chegando alcoolizado, né?
Então eles começaram a receber cartinhas em casa avisando que eu estava no uso, que eu andava com tais pessoas, e começou aqueles conflitos, eu sempre negando, sempre mentindo, sempre negando, neguei, né, até as últimas, assim, digamos assim, né? E o meu pai, ele até compreendia, tinha uma forma um pouco mais tranquila de lidar, já minha mãe teve muitos períodos que ela surtou no sentido de sair na rua, assim, às vezes variando atrás de mim de noite, né, ela tinha uma questão assim, um pouco de depressão na época, forte, e tudo isso com esse excesso de preocupação e com o meu excesso de violência em relação a ela, violência verbal, né? Não violência física, mas era muito violento, muito rude, muito grosso com ela, né? Não deixava, eu não dava espaço para ela, né? E, e a dependência potencializou muito isso, né? Então eles sofreram bastante, assim, foi bem complicado para eles assim nesse período, muito mais para minha mãe, eu vejo, né? Mas Então, quando você foi conhecer essa aflição dos seus pais, Juliano, como é que foi como, isso? como eu reconheci, Quando que você percebeu que eles estavam nessa aflição contigo? desde cedo, desde 15, 14, eles eram, minha mãe era muito em cima de mim, assim, né? Tava sempre me cuidando, me controlando. Eu fui criado num formato, assim, de, tipo, com 17, 18 anos, era complicado para mim ficar na rua, por exemplo, né? Complicado para mim ficar até de madrugada, era sempre uma, um conflito em casa, né? Muito forte em relação a isso. Então eu percebi desde muito cedo, só que eu não queria saber, né? Não queria, eu não tinha, eu via, enxergava, sentia, mas passava os minutos, seguia a minha vida. Não me importava, não me importava, né? Pensava em mim em todo momento. E não E qual sentia, foi o assim, ó, momento assim? eu não sentia remorso. Eu não ficava, nossa, estou fazendo minha mãe e meu pai sofrer. Até vinha esse pensamento, até tinha esse diálogo, né, com meus amigos ou com as namoradas que eu tinha e tal. Teve muitos momentos que eu tentei me relacionar melhor com eles, mas seguia sem culpa, assim, digamos assim. E qual foi o momento assim de que isso tudo transbordou para você e você percebeu que, olha, tenho que dar um jeito nisso, não dá para continuar assim. O que foi que aconteceu? O que foi que te tocou, que te moveu ou alguma percepção? Com ali, por volta dos meus 21 anos, mais ou menos, eu comecei a me relacionar com 22, mais ou menos, com a mãe do meu primeiro filho. E ela teve aceitação, ela sempre soube desde o início que eu era usuário, né, que eu bebia, que eu usava maconha, que eu usava cocaína, assim foi, né? Quando eu comecei a usar crack também, ela sempre me incentivou a parar de usar e ao mesmo tempo sempre, entre aspas, me acobertou, sempre, né? Foi parceira de mim, assim, nesse ponto, né? Então ela teve um papel fundamental, assim, até eu chegar em parar, né? E o que me levou a ter esse desejo de parar foi eu não aguentar mais. Eu não aguentava mais estar no uso. Porque eu tinha relação sexual pensando em usar crack. Eu usava e apagava a luz e ia deitar e ficava colidindo naquelas noias. Então, esse era o estilo de ir para a cama. E quando eu conseguia ficar na cama, mas eu usava e deitar e ficava lá me esforçando para dormir. Então, tudo isso eu fui percebendo, né? Como eu falei, eu perdi o meu emprego nesse escritório de contabilidade, e eu fui trabalhar na produção da Skin Carol na época. E eu trabalhei 7 meses na produção lá. Nesses 7 meses, eu iniciei numa uma máquina que se chama uma enchedora de lata, de latinha mesmo, né? E ali a cerveja ela é envasada a 2 graus, então ela vem no ponto para tomar. Ali eu me afundei mais no álcool. Eu tomava uma média lá de, no mínimo, 2 litros de chopp por dia. Eu tomava umas 6, 7 latas, estourar 350, né? 2 litros, tranquilamente. Então ali me afundei mais ainda no álcool, né? Então a minha vida era me esforçar para trabalhar. Lá dentro eu bebia, me alimentava bem lá, né? Que eu comia bem lá né, na empresa. Vinha para casa, muitas vezes não dormia. Eu comecei a trabalhar lá
de tarde, das 16 à meia-noite, depois eu passei para o terceiro turno, imagina, da meia-noite às 6 da manhã, até que eu fui e pedi ajuda para o médico, lá do trabalho. Até foi bem interessante, assim, foi uma organização espiritual muito forte nesse ponto. Porque quando eu pedi ajuda para ele, ele me direcionou para uma psiquiatra. E eu fui até a psiquiatra, né? Falei para ela da minha situação e ela não me deu remédio, ela me deu 15 dias de atestado e me sugeriu para mim procurar uma comunidade terapêutica, que dentro do que ela conhecia de tratamento, era o que tinha de mais eficiente, de mais eficaz, seria um afastamento da sociedade, e nem remédio. E é curioso, porque é raro, e não falando mal de psiquiatra, de forma alguma, mas é raro um atendimento nesse nível a pessoa não ganhar nenhum remédio, né, para tomar em casa, por exemplo, né? E ela me direcionou para lá. Mas anterior ao chegar até ela, eu fui no CAPS aqui, eu estava procurando ajuda, conversava com pessoas, então eu tinha uma vontade muito grande de parar de usar, né? Mas eu não estava conseguindo. Todos os formatos eu não conseguia, né? E quando eu ganhei esse atestado, eu cheguei em casa daí e falei assim com a mãe do Joaquim, com a Vânia, né? Daí logo conversei com meus pais. Foi a primeira vez então que eu me desarmei, que eu fui ali e me coloquei aberto para que as coisas acontecessem. Logo meus pais chamaram um amigo deles que conhecia um padre, que esse padre veio aqui em casa falar comigo, que conhecia o dono de uma comunidade terapêutica. Quando eu me percebi em 15 dias, eu estava indo com a minha mala prontinha, organizadinha, daquele jeito da lua em virgem lá, né? Tudo com o nomezinho nas coisas, para essa comunidade terapêutica, onde eu iniciei um tratamento daí, com 25 para 26 anos. Então foi ali que eu comecei a entender e conhecer o que era recuperação. Até então eu era ignorante para muita coisa que eu via, lia e achava que conhecia, né? A ponto de lá na comunidade, né, perceber que com 26 anos eu não sabia o que significava a palavra fé, eu não sabia o que significava humildade, resiliência, perseverança, egoísmo, egocentrismo, todo esse aparato assim que a gente vive no automático, eu vivia no automático, né, e não tinha uma noção. Então, né, eu tô resumindo muito, né, gente, tentando organizar, assim, isso e resumir o máximo possível, mas foi assim que eu iniciei daí o meu tratamento, né, eu não aguentava mais, tentei de várias formas, daí procurei ajuda, e quando eu me desarmei em casa mesmo, que eu contei, assim, para o meu pai e para minha mãe, né, e com a ajuda da Vânia, que, como eu já falei, né, minha primeira companheira ali, a mãe do meu primeiro filho, que as coisas começaram a ser movimentadas. E não fui eu que movimentei daí. Daí entra a parte espiritual. Tanto que, para mim internar, eu fiz uma entrevista com o falecido, né, da comunidade lá, né, o dono da comunidade. Ele avaliou, não, você pode, né? E eu consegui daí me encostar. Então, eu paguei meu tratamento, porque era uma questão também que não tinha condições, né? Na época eu pagava R$ 600 por mês, para ter uma ideia, né? Para ficar lá, né? 30 dias. Que o olhando é barato, né? O cara tá hospedado, comida e tudo, né? Por 30 dias, né? E foi assim que eu cheguei na comunidade, né? A partir daí entra outra história, né? Mas é interessante quando a gente se abre mesmo, né? Porque existe aquele desejo, todo dependente químico ou de outras dependências, em muitos e muitos momentos ele tem um desejo de parar de usar, mas dali uma hora ele esquece, ele já entra no outro processo, ele quer, é sincero aquele desejo dele, mas literalmente vem uma outra pessoa ali, uma outra personalidade, digamos assim, né, e assume o que É uma já, né, questão química, né, Juliano, do corpo. É uma dependência, né? uma dependência. Aí entre questões emocionais, entram questões bioquímicas, né? São muitos fatores. Aí quando você fala assim, ah, mas eu não fiz nada, acho que você fez o mais importante, né? Que foi estar aberto para isso. Apesar
de todo o contexto, né? Apesar de todos Sim. os pesares. Apesar de oscilar, você se permitiu, né? E foi. Quando você fala assim, me vem muito aquela história, né? O que você procura está a te procurar, né? Como você esteve aberto, esteve no caminho, o caminho se abriu, o chão se fez, né? Debaixo dos seus pés. E o interessante é que quando eu conversei ali com meus pais, né, e teve esse envolvimento, assim, de um amigo deles, que, né, um padre aqui da região e tal, o meu pai, ele desabou, ele não conseguiu ter como é que é a palavra, assim, forças para lidar com tudo. E era a pessoa que eu sempre olhava como forte, né, e como fraca a minha mãe. E a minha mãe assumiu ali o posto e ela que melhor lidou até eu estar na comunidade. Foi bem interessante, assim, e a primeira vez que eu enxerguei a força da minha mãe, assim, em relação ao meu pai, sabe? E como é que E foi a sua experiência na comunidade? Assim, o que, que dá para você talvez comentar, Juliano? E, a comunidade que eu fiz o tratamento lá, ela é baseada no tripé, que é disciplina, espiritualidade e trabalho. Então, ela não tem um vínculo religioso, porém, lá dentro tem a parte de espiritualidade que é feita a todo momento, que é estudado lá a Bíblia, o evangélico, a Bíblia católica e assim por diante, né? Então, foi nesse modelo que eu fiz o tratamento, que é um modelo chamado de Day Topic, que vem das primeiras comunidades que existiram dos Estados Unidos, onde tem lá os 12 passos de alcoólicos anônimos, os 12 passos de narcóticos anônimos também, os 12 princípios de amor exigente, e todo o meu tratamento então, foi baseado nessa proposta, né? Essa era a proposta da comunidade, que tinha, né, as suas regras, seus horários e assim por diante. O trabalho lá dentro era a manutenção da fazenda, né? Uma fazenda terapêutica, então era a manutenção da casa, né? Cozinha, pátio, banheiros, quarto, essas coisas assim, né? A disciplina era os horários, as regras, né? Espiritualidade envolvia, sim, a Bíblia envolvia, né? Essa parte de 12 passos e assim por diante. Sobre a minha experiência lá, Marcelo, eu, sem sombra de dúvidas, foi a melhor que eu já tive em toda a minha vida. Eu não consegui até hoje ter momentos contínuos que nem eu tive lá dentro. Eu sempre falo até pro pessoal, quando eu retorno lá na comunidade, até estive lá terça-feira agora, fazendo uma reunião com o pessoal. A gente vai lá levar a mensagem, né? Eu costumo dizer, e é um fato, eu vou lá salvar minha pele. Eu vou lá, eu continuo fazendo a minha manutenção. Automaticamente, só o fato de eu chegar até lá, isso leva para o pessoal uma esperança. Eles veem, ó, tá funcionando para aquele rapaz lá, tá funcionando para aquele outro. Então, eles veem que tem uma esperança, né? Se eles continuarem ficando ali dentro, né? E esse processo, assim, de estar internado lá, se eu voltar hoje para lá, é uma zona de conforto para mim, para vocês terem uma ideia de como eu enxergo a comunidade hoje, né? Porque com o passar do tempo, eu fui adquirindo outras responsabilidades, e assim vai, né? Então hoje, se eu voltar lá, tiver que ficar lá, internado, seguindo aquelas regras, né? Seguindo, é uma zona de conforto, né? Eu curto muito o sistema lá, né? Algo que eu me sim, apaixonei literalmente, né? mas o Juliano, quando você saiu de lá, né? Quando você saiu aspas, né? Quando você percebeu, ou quando você teve uma alta e aí você não estava mais necessariamente em tratamento lá dentro, né? Como é que foi essa percepção de que, putz, agora eu tô limpo, né? Agora, né? O que que eu vou viver agora, né? O que que eu quero do mundo, ou o que que o mundo espera de mim? Como é que foi isso para você no processo da saída? Enquanto a gente está lá dentro, internado, né? A gente costuma dizer muito lá que lá as balas são de borracha, né? Lá é o lugar para o cara se mostrar, onde tudo é sugerido que aconteça para que a gente seja amparado, é um ambiente protegido. E a gente fica com medo de sair, porque como agora eu vou conseguir ir trabalhar sem usar, né? Como que agora eu vou conseguir me relacionar, ter uma relação sexual sem estar com aquele sentimento, né, do álcool e da droga, né? Então, no primeiro momento, assim, ela é preocupante. E é desconfortável se enquadrar, se encaixar na rotina depois. Que quando eu saí, eu voltei a
a trabalhar no mesmo local de quando eu me internei. Ou seja, na cervejaria, na parte de envasamento, né, de cerveja ali e tal, e era conflitante aquilo ali para mim. Só que teve um companheiro lá dentro um companheiro que ia lá fazer essas reuniões, como as que a gente faz hoje, né, que falou, não, tu tem que olhar para aquilo como teu ganha-pão, ponto final. Vai lá, trabalha, se tu vê que tu vai se sentir mal, tem que pensar em primeiro lugar você, talvez pedir demissão ou sair, mas se tu conseguir conduzir de uma forma bacana, é o teu ganha-pão, é como vai continuar a tua jornada, né? Só que o pior de tudo não é sair de lá, é a reinserção social. É se habituar a ir numa festa, a ir num almoço, por exemplo, todo mundo bebe. Eu tenho um problema, eu não bebo mais. As pessoas, o mundo continua, e assim vai, né? Isso é bem desconfortável, assim, até tu conseguir achar um ponto de se sentir à vontade ali no meio. E por mais que eu não tinha vontade de usar, eu não me sentia à vontade. Era diferente, assim, a fissura e ver o hábito das pessoas ali, né? Isso levou um tempo, assim, até eu me acostumando. O que eu fiz? Eu fiz o que era sugerido, né? Automaticamente eu não frequentei os mesmos lugares, né? Muitas pessoas, não tinha mais nem como ter diálogo, porque hoje, se eu sentar no meio de pessoas que usam, e não desmerecendo de forma alguma, né? É difícil as pessoas que conseguem trocar uma ideia, porque o papo é outro, a visão deles é outra, né? Então foi uma coisa muito natural esse afastamento, né? De pessoas, hábitos e lugares. Fui mudando aos pouquinhos esses hábitos, né? E como é que é a questão da espiritualidade, quando que é a questão das terapias, da espiritualidade virou uma coisa assim que você incorporou, Juliano? Vamos assim dizer. Então, daí é onde começa a entrar um negócio bacana, assim, né? Lá dentro, eu fui aprender, através dos 12 passos, os 12 passos, ele é algo que, no meu ponto de vista, e de muitos até conhecidos, assim, nível mundial, como o Gandhi, como o João Paulo II, né? Até o Dalai Lama, se não me engano, eles consideraram os 12 passos como o milagre do século, porque o processo de 12 passos, ele é totalmente espiritual. Só tem lá o primeiro passo que fala lá, admitimos que éramos impotentes perante o álcool e as drogas e que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas, por exemplo. O restante dos passos, ele fala muito sobre fé, sobre esperança, sobre autoconhecimento, sobre modificações, reparações e a manutenção de tudo isso. E quando eu comecei a perceber que aquele cara que eu conseguia ser no uso, eu estava conseguindo ser sem o uso através dessas informações que vinham chegando até mim e através dessa expansão de consciência que eu ia tendo e a forma como eu enxergava o mundo e conseguia me relacionar e falar e me expressar sem vergonha, eu comecei a achar o máximo aquilo ali, né? E tanto que eu saí dali, eu terminei a minha faculdade na época, né? Eu estava fazendo ali contábeis, troquei para administração, enfim, e já engatei na faculdade de psicologia. E quando eu iniciei na faculdade de psicologia, nesse mesmo período, eu tive uma recaída no álcool e na cocaína, e ela durou por 6 meses. Mas eu não me comprometi no mesmo nível que foi de quando eu me internei. Então, eu continuei meu trabalho, continuei minhas coisas, e eu logo retornei para o grupo, né? Admiti lá no grupo que eu tinha recaído, né? E tudo mais. E daí eu fui na psicóloga, onde eu conheci a Ângela, né? Vocês conhecem, né? E a Ângela, ela é psicóloga e também tem outros conhecimentos que ela faz. Fiz uma regressão terapêutica ali com ela, daí comecei a conhecer um grupo, e daí comecei a conhecer florais, respiração consciente, foi abrindo toda essa parte, assim, vamos dizer, holística, né? E eu já cursando a faculdade de psicologia ali, eu comecei em paralelo a fazer esses cursos. Mas o meu objetivo ele era totalmente, vamos dizer assim, egoísta. Eu queria era me conhecer mais. Eu estava fazendo aquilo ali, inicialmente, para buscar mais informação para mim melhorar cada vez mais. Só que logo eu percebi o quanto eu gostava também de passar essa informação, de dialogar, de conversar com as pessoas, né, de atender, digamos assim. E foi onde eu vi, poxa,
eu quero também ser um profissional nessa área, né? Foi assim que foi meu envolvimento com a espiritualidade mais profunda, casando com terapias ali, né? Claro que dentro da comunidade teve vários despertares, né? Lá, o despertar espiritual para mim, nada mais é do que cair a ficha. Pá, olha só, consegui ter aquela... Vem para a consciência, entende? Veio para a consciência, clareou, esse é um despertar para mim, né? Então, eu tive muitos despertares ao longo desse tempo, que são essas consciências, assim, né? Foi mais ou menos assim que iniciou, e eu tinha paixão mesmo, um negócio assim que brilhava no meu olho, né? E a ponto de eu ter que trancar a faculdade de psicologia, porque a minha compulsão, ela ainda existe, né? Eu só substituía. Então, o excesso, né? Agora, excesso de terapias, digamos, excesso de curso, não dava conta, né? Então, foi nessa Juliano, que eu comecei a buscar, né? eu vou fazer uma pergunta e aí eu vou cortar essa parte que eu vou dizer para o Marcelo vir mais para frente, porque ele tá o próprio Darth Vader, só para ficar mais aparecendo seu rosto. Mas, sim, a pergunta que eu quero te fazer, assim, né, quando você disse que caiu várias fichas, né, que foi o seu despertar e caiu várias fichas, você começou a entender várias coisas. O que é que você percebeu sobre você? Que partes você viu que precisava mudar? Que partes você viu que você precisava se perdoar? Essas questões assim fundamentais. O que é que você vê assim, olha, isso foi olhar para mim e perceber isso foi fundamental para eu atravessar. Os pontos que eu tive que trabalhar muito lá na comunidade é timidez, por exemplo. Mas timidez, medo de quê, né? Medo dos outros enxergarem que eu não estou sendo suficiente, ou não tô, ou vou errar. Então, foi uma parte assim que dessa parte em diante foi mais fácil olhar e lidar com as outras questões, né? Mentira, o egoísmo, né? A parte da mentira era muito forte, né? Imagina, foram muitos anos mentindo, né? Omitindo, mentindo, né? Então, isso foi uma coisa que eu tive que trabalhar, porque muitas vezes eu continuava mentindo, mas não para coisas ruins, mas tipo assim, vamos lá em tal lugar, não vou por tal coisa, eu não simplesmente falo, não vou porque não faz mais sentido eu ir lá. Então, foi coisas que eu comecei a perceber que fazia sentido eu começar a usar da verdade mesmo, assim, né? Foi uma coisa que eu tive que trabalhar bastante lá, né? Essa parte também, assim, de me colocar mais no lugar do outro, a ponto de que, muitas vezes, eu não sou o primeiro, né? Eu preciso auxiliar primeiro do que ser o primeiro, digamos assim, né? Então, foi inúmeras coisas, assim, mas se eu pudesse eleger uma, seria a parte, assim, de vergonha, de me expressar, né? De vergonha que nem eu tô falando aqui com vocês, gente, eu não sinto um pingo de vergonha. E eu não tô falando 99,99% das coisas que eu vivi, que eu fiz, e se tiver que falar, né, eu não tenho receio quanto a isso. Lá atrás eu morria de medo disso. Morria de vergonha de me expor, né? O que eles vão achar de mim agora, né? Pô, fui um dependente químico, né? Um maconheiro, né? Um cheirador, um usuário de crack, digamos assim, esses rótulos, né, gente? Felizmente existe muito isso. Como que vai ser agora daqui para frente? Pô, a pessoa não vai me enxergar com os mesmos olhos. Eu não tenho isso. Para mim, isso, na verdade, é uma fortaleza. Eu entendo como algo diferenciado em mim. Isso. E eu também não tenho essa parte assim de tipo, eu sou, cara, sou bonzão porque eu parei de usar. Isso, de fato, é uma coisa muito natural na minha vida, e foi muito natural. Tanto que quando eu voltei lá para a empresa, eu fiquei 1 ano trabalhando na produção, depois eu fui para a parte administrativa, eu cresci bastante lá dentro da empresa, sendo eu, mostrando que, contando de onde eu vim, sempre, nunca tive nenhum receio de falar disso. Isso foi uma mudança gigante em mim, que se eu olho ao meu redor, muitas pessoas, e ainda tem coisas que eu sofro em relação a isso, né? Como é sofrido, né? Num geral, as pessoas não conseguirem ser elas mesmas, com medo de que o outro vai pensar, de que o outro vai achar, né? De pedir ajuda, né? Tipo, pai, não tô conseguindo, ó. Eu tô aqui com dificuldade,
tô passando por essa situação, não consigo, tu pode me ajudar? Isso é algo que a gente aprende mais lá dentro, é essas trocas, né? Porque a grande magia da recuperação, não só lá, mas em qualquer situação, tá nisso aqui, ó. Tá em eu partilhar, tá em eu botar para fora aquilo que não me faz bem, né? E eu ouvir algo diferente, né? Ouvir, o remedinho entra pelo ouvido, né? Digamos que o veneno sai pela boca, né? Mas então, Juliano, só para finalizando aqui, né? Porque eu acho que tem o seu horário, tem o meu também aqui, né? Enfim, nós temos o nosso horário, mas, enfim, quem sabe a gente vai para outra rodada dessa depois. Mas no meio disso tudo, né? Acho que a pergunta serve para Ellen também, talvez em outra métrica, né? Mas assim, tu considera que nessas expansões de consciência, nesse processo da espiritualidade ou não, enfim, ou seja lá como é que você queira classificar isso também, porque a experiência é tua, né? Não é de mais ninguém. Tu considera então que você veio evoluindo, que tu se tornou uma pessoa melhor a partir do momento que você tomou consciência de quem você é? Sim, eu entendo, Marcelo, assim, que eu comecei a me tornar uma pessoa melhor a partir do momento que eu conheci que existem caminhos, né, para que eu consiga me melhorar como pessoa, né? E no momento que eu percebi que existem esses caminhos ali, eu já automaticamente já comecei a me tornar uma pessoa melhor, assim, dentro dessas linhas, né? Mas com certeza, a forma como eu enxergava o mundo, a forma como eu enxergo hoje, é muito diferente. E daí tu falou um ponto antes ali, né? Nesse tempo que eu tô limpo, né? Até hoje eu não tô limpo, Marcelo. Eu digo de boca cheia, Ellen, que eu não estou limpo até hoje. Quando eu tive a minha recaída ali em 2000 e... Depois de 6 anos e meio limpo, fazendo tudo direitinho, eu recaí. Mesmo fazendo tudo isso. Frequentando o grupo, indo na comunidade, às vezes eu pegava férias, ficava lá uma semana e eu recaí. Porque a doença, ela é comportamental. Então, a minha visão nesse período, eu tive uma expansão do que era estar limpo de fato. Né? Eu estou abstinente, mas estar limpo envolve essa parte daí de melhorar, né, as minhas questões, né, de buscar entender por que eu estou com raiva, ou não, por que eu estou tendo um comportamento egoísta, ou eu estou sendo agressivo, estou sendo ambicioso, ganancioso, né, ou invejoso, assim vai. Isso, então, eu acho que eu nunca vou estar limpo nessa existência, porque daí eu seria um cara perfeito, né? Eu levo muito isso comigo, né? Estar limpo, para mim, está muito ligado hoje a essa parte, assim, de uma busca contínua de melhorar essa minha parte, assim, espiritual, né? E é engraçado que já fazem anos, né, que eu estou envolvido com essa parte de terapia. E deveria de ser mais fácil hoje em dia, né? E não é. Parece que as coisas entraram no outro nível, assim, né? Eu cheguei num ponto, e eu já tive alguns atendimentos contigo, né, Marcelo? Até acabei nem falando, né? O Marcelo foi um dos caras, nenhum atendimento que ele conseguiu organizar quem eu era de uma forma que até então eu não tinha conseguido, mesmo conhecendo várias coisas, né? Através da numerologia eu consegui ter uma ideia, uma noção e até uma aceitação de algumas coisas que para mim eram erradas. Eu tinha uma autocobrança, um autojulgamento muito forte nessa parte assim de interesse, né? Eu sou um cara muito interesseiro nas coisas, né? E para mim aquilo ali era muito errado ter interesse nas coisas, né? Eu não conseguia entender por que eu tinha determinadas situações. E Marcelo, através do atendimento, numerologia, ele conseguiu organizar isso e eu, poxa, tirou um peso assim enorme da minha, da minha rotina, da minha vida, né? E fora os outros, né, atendimentos aí que o Marcelo fez, e a Ellen também, a gente trocou muita ideia já, e me auxiliou pra caramba, teve um período que a gente ficou muito próximo, né, muito intenso, né, e muitas trocas bacanas, assim, espirituais e de amizade, assim, e assim por diante, né. Então, mais ou menos isso. Bacana. Sim, foi. E até respondendo o Marcelo, né? E acrescentando um pouco, né? É muito curioso quando a gente estava, né? Está atravessando momentos, né, e eu estava saindo de um momento muito difícil. Né, na época já conheci o Marcelo também, a gente estava estudando numerologia e temos
né, pontos ali em comum, que aí o Juliano também, com as experiências dele, na época me acrescentou muito, né? E acho que a gente entra nesse momento, muitas vezes, não todos nós, mas muitos de nós, entramos nesse momento espiritualidade, autoconhecimento, expansão da consciência, muito pelo ego mesmo, né? No meu caso, eu estava me debatendo num momento de sofrimento, de dor intensa. Então, foi completamente egóico, né? O meu início nessa busca, nesse encontro. Foi egóico mesmo de me livrar daquela dor, de me livrar daquilo tudo, de não aguentar mais viver o caos que a minha vida tinha se transformado, né? Então, tem gente que prega aquela coisa, morte ao ego, né? Morte do ego. Cara, o ego, para mim, foi fundamental para que eu me encontrasse, né, naquele momento, né, com a minha espiritualidade, com a minha superioridade, e permanecer nesse caminho. Muitas vezes, hoje mesmo ainda, eu me pego nesse caminho, nesse momento, né, nessa forma egóica mesmo, de que, tipo, cara, eu estou aqui e tá difícil, e tá doendo, e eu não quero permanecer nisso, e eu quero viver o meu lado, né, mais, vamos dizer, sublime, né, mais sutil, mais... Então, né, Ali, você quer se tornar uma pessoa melhor. No final das contas, Exatamente. E isso é egóico porque no começo você quer ser melhor para você, e quando você começa a entender várias dinâmicas, você vive um momento, vários momentos e várias percepções tão sublimes que você pensa, poxa, cara, não posso guardar isso aqui só para mim, não. Outras pessoas têm que conhecer essa possibilidade. Pode ser que nem queira, né? Mas, assim, permanecer, mas tem que descobrir que existe, né, essa possibilidade. E aí é o momento que você transborda, né, e vai para além do ego, né? não, mas assim, vou falar até de maneira egoísta, talvez para nós três, né? Enfim, para quem for ver esse conteúdo, né? A sensação de que você se tornou melhor, esse melhor é para você e que também é para o mundo, é uma puta sensação, né, cara? Eu vou dizer que, cara, quando você sente que que você melhorou, mas que essa melhora acrescentou alguma coisa para a existência, porra, fechou a conta, né? Tipo, beleza, meu dia tá ganho, né? Exatamente. Para mim, pelo menos, funciona assim. Não sei se vocês, Exatamente. né, conferem isso, né? Mas... Não, eu não sei o nível de conhecimento de vocês em relação aos 12 passos do AA, de Alcoólicos Anônimos. Ele é considerado, deles foram tirados muitos estilos de tratamento em grupo que existem até hoje, né? E o legal é que ele tem um início, meio e fim, que é uma ponta liga a outra, né? Tu não acha furo ali, né? É um circuito ali dentro, né? E o 12º passo é, tendo experimentado esse despertar espiritual, a gente leva a mensagem para outras pessoas, né? Essa é a ideia do 12º passo. Daí, se tu vai olhar lá o 12º princípio lá de amor exigente, lá se resume na palavra amor, né? Levar a mensagem. O amor, queira ou não, é isso, né? É tu se autoconhecer, se valorizar, em primeiro lugar, depois levar essa mensagem para outras pessoas, né? E não é levar algo no sentido de vou lá mostrar para a pessoa que eu sei. É uma coisa que se torna muito natural, faz parte do dia a dia. E eu acho muito bacana esse processo que a gente faz lá de voltar à comunidade, que eu fico olhando. No início, as pessoas voltam empolgadas, né, de contar, de mostrar que estão conseguindo e tal, né? Mas depois de um tempo, tu vê que eles vão amadurecendo, eu fui amadurecendo, e tu vê que a gente volta porque a gente quer, a gente precisa. Porque é uma coisa assim que nem a gente estava comentando, né, Marcelo? Você se sente vivo, assim, de falar, de trocar, porque tem pessoas que chegam até mim com situações diversas e eu não me assusto com nada em relação a isso. E são casos terríveis, assim, sabe? Difíceis de lidar, né? E às vezes no olhar da pessoa eu entendo ela. E tu pode pegar um profissional da área, o melhor profissional que for, ele não teve a experiência de sentir ali, de ter aquela, né, aquela vivência,
Ele vai entender na forma didática e tudo mais, e vai auxiliar, óbvio, né? Mas esses grupos, essa irmandade que de fato se cria ali é incrível. Tu consegue, através de um abraço, às vezes, através de chegar lá e sentar lá, de ver, ó, o cara voltou aqui, faz tanto tempo que ele saiu daqui, ele continua voltando. Esse cara é louco, eu não vejo a hora de sair daqui de dentro, internado, e tocar minha vida. Daí o cara volta lá, daí aos pouquinhos vai entendendo que é uma, né, digamos que, um salvando o outro, né? Porque tem muitas vezes, eu procuro sentar lá e ouvir as perguntas e ouvir as coisas que as pessoas trazem e ver o que elas estão querendo dizer. Que eu vou lá para me melhorar a todo momento, né? E se eu for no sentido de querer ensinar, não vai funcionar. Então eu vou lá para aprender e automaticamente o cara vai deixando uma mensagem, né? Vai trocando uma ideia assim, né? E não é uma nem duas, as pessoas, no geral, hoje em dia, sofrem por dependências, né? Se tu buscar hoje na internet, talvez a maior dependência hoje está em dependência de celular, né? Né? De vídeos e outras coisas assim, de pornografia, que se tornou um negócio muito É que tá, acessível e totalmente online, né? Se parar para olhar hoje, ninguém mais aluga uma fita, um negócio. Não, é online. Jogos, né? Os então, joguinhos. tá mudando, né, Juliana? Tá É que aí mudando o muita debate coisa. foi. Isso é visto, né? Agora a gente tem uma geração de quem nasceu de 2010 para cá, você tem pessoas que não conseguem mais imaginar o que é uma fita cassete, o que é É, que é um sim, disco, né? Ouvir música no vinil, né? E aí tem uma coisa muito doida, porque assim, essa última geração, quem nasceu de 2020 para cá, não vai nem saber o que é um telefone fixo, né? Porque não vai, daqui a pouco não existe mais aparelho de telefone fixo, a pessoa vai ver aqui, pô, eu não sei o que é isso, né? Então, a cultura, a dependência cultural de determinados elementos está fazendo com que a gente fique muito automatizado, né? E chegamos num ponto que realmente, e aí? Para onde vai a nossa relação com o meio comum, com a natureza, com a espiritualidade? Para onde vai a nossa relação com as coisas verdadeiras? E eu falo verdadeiras porque, né? E eu não sei se vocês concordam, mas é que assim, você se sentir evoluindo não é usar o chat GPT. Desculpa, você se sentir evoluindo é você mesmo ter a sua experiência, ir lá e desenvolver, e fazer e acontecer coisas. Ponto, né? E aí essa coisa da cultura fast food, né? Porque aí também é outra coisa que ferra a gente. sim, Essa coisa, tipo, tudo é para agora, tudo é imediato, né? Eu quero um carro, tem que ser agora. Eu quero ver um filme, tem que ser agora. Eu quero uma roupa, eu tenho que entrar lá na internet, pedir, tem que chegar no outro dia em casa, né? E já tem uma ansiedade com isso. Então, assim, parece que a gente parou de ter a sensação de realmente, né? E aí, talvez a questão dos 12 passos, né? A questão de construir algo tem, né? O negócio tá muito doido, né? Parece que tá realmente. se perdendo, né? Pelo menos as últimas duas gerações aí, os últimos 15, 20 anos, é um negócio que parece que tá se perdendo, né? Ou você vive imediatamente, tem tudo imediatamente, ou parece que não tem. E aí, né, fica a questão, o quanto a gente realmente vive a nossa espiritualidade ou o quanto a gente pensa que vive algo, né? Porque a Sim, espiritualidade não é só uma coisa... Por exemplo, não é só, vou fazer uma oração. Não. A oração é só, por exemplo, um dos elementos da sua espiritualidade. Meditar é um dos elementos da espiritualidade. Mas se tu meditar e aí tu recebeu informação, tu conectou, tu sentiu, mas se tu meditou e tu não entrou nisso, e tu não saiu da meditação e pôs a mão na massa, ué, mas o que adiantou tu meditar? sim. Eu tô falando disso porque Uhum. assim, eu falo pelos atendimentos, né? Assim, cara, tem gente que tá, né? Eu vou dizer, porra, tem pessoas que estão viciadas em meditar, meditam horas e horas. Ah, legal, mas assim, o que você faz com isso? Muitas vezes
trazendo para a questão da cultura, né? É muito foco na performance, né? Muito foco na performance e repetir, muitas vezes repetir o que está sendo dito, né? E talvez continue, né? Quando a gente traz a questão das gerações, né? Do que tudo acontecendo tão rápido, tudo à mão tão rápido, né? E a gente já ouve falar até na dependência da inteligência artificial, porque como o Juliano falou, antes eu queria fumar eu tinha que dar umas 3, 4, 5 voltas no quarteirão, no meu, no próximo, no outro, e tinha dia que eu não encontrava e eu ia para casa, eu tinha que dormir, deitar e lidar com isso. Hoje não. Hoje a internet está aí toda hora. Se você, né, tem aquele vício, aquela dependência emocional do chat GPT, das redes sociais e tudo mais, ela está ali a todo momento ao seu alcance, né? Aprender a lidar É com isso. assustador. E outra, né? Assustador. A dependência desses artefatos, assim, é visto como algo cool, né? É legal, é descolado, né? Faz parte. E aí é um desafio enorme para as novas gerações, porque, assim, para mim, eu vejo como uma grandíssima peneira. Porque você vê jovens, cara, eu com essa idade aí, eu tava fazendo bobagem, né? Adolescentes aí que, assim, estão construindo, entregando coisas grandiosas, mas a grande maioria está enfiado mesmo a cara nas redes sociais. Então, é uma época de uma grande, né, peneira. E aí, essa questão, autoconhecimento, espiritualidade, aí para mim é a linha, né, que vai separar aí o joio do trigo, porque quem entende o que está fazendo nesse mundo, o seu papel nesse mundo, da onde eu vim, onde eu estou, onde eu quero chegar, e se percebe nesse processo, beleza, a gente vive numa época que entrega tudo para quem quer crescer, né, para quem quer se transcender, porque eu me lembro quando eu comecei a fazer yoga, eu queria pesquisar sobre yoga nos primórdios do YouTube, entrava, não tinha nada, né? Hoje em dia está tudo muito fácil, muito à disposição, então são muitas possibilidades, mas quem não souber olhar para si vai se perder, né, no processo. Tem uma coisa bem legal lá que quem fundou lá a comunidade terapêutica, assim, eu falo muito da comunidade, eu não consigo hoje vivenciar algo sem lembrar de lá e sem lembrar dessa estrutura inicial. É uma engrenagem automática, assim, que nem os 12 passos. Não é uma coisa, eu não sou fanático, né? Mas se tornou uma engrenagem muito forte, que foi uma base grande muito grande. referência, né, Juliano? E eu encontro essa estrutura em qualquer teoria que eu buscar. E qualquer teoria que eu busque, eu consigo encontrar a mesma estrutura, porque ela são passos se olhar assim, são passos desobsessores, os 3 primeiros. É um passo de aceitação, de fé, de esperança, de entrega. Depois são passos de autoconhecimento, passos de modificação, reparação e manutenção. Então, é uma engrenagem bem completa, assim, dentro dos 2 passos. E lá na comunidade, a quem fundou lá, foi um casal, né? No início eles fundaram por questões do filho, depois foram crescendo e tal. Ela é muito sábia, assim, uma senhora bem de idade, é muito sábia. E ela sempre falava assim, quer ver como está a minha espiritualidade, com o meu poder superior, que eles falam poder superior, para não denominar assim Deus, não trazer uma religiosidade, né? Então, meu poder superior pode ser o Marcelo, pode ser, né, um futebol, está te fazendo bem, segue aquilo ali. Esse é o teu poder superior, né? E ela falava assim, quer ver como tá a minha espiritualidade, é ver como eu me relaciono com as pessoas. É assim que tá a minha espiritualidade com o meu poder superior, né? Não adianta ir lá na igreja, algo assim, ou né, em qualquer canto, e sai, chuta o cachorro e trata mal a mãe, coisa assim, né? E aquilo ali fez um sentido enorme para mim, uma forma de avaliar, né? E isso não é novidade para vocês e para muita gente, né? Chega um ponto que tu vê que é gente com nós mesmos, né? Eu tô passando por um momento, já não é de agora, que eu não consigo ter um problema assim, com a Ellen, com o Marcelo, com a minha esposa, com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, a ponto de ser algo que eu vou vivenciar dias e que tá me causando um problema, né? Um terceiro, por exemplo, né?
cheguei num ponto que é eu comigo mesmo, né? Tipo aquele lance, o maior guerreiro é aquele que vence a si mesmo. E aí que o bicho pega, né? Então não adianta eu buscar essa parte financeira. Óbvio que eu quero parte financeira, eu quero muitas coisas, né? Mas chega no ponto lá que não vai adiantar, né? Se eu não aprender a lidar com essas situações comigo mesmo e ter algumas ferramentas para identificar e saber que eu posso contar com algumas pessoas, alguns lugares para poder me auxiliar a solucionar aquilo, não vai adiantar, né? O cara vai acabar lá, vai ter um fim como muitas pessoas que tu olhava e falava, nossa, o cara tinha tudo, né? Ia lá ou se matou, não sei o que, não sei o que lá, várias histórias que existem, né? Eu acho que é algo bem legal, assim, bem pontual, né? E eu não sei qual é a ideia, né, do podcast posteriormente, né, Marcelo? Uhum. Mas, assim, uma sugestão, né, que quem estiver passando por alguma situação parecida, né, de prisão, né, que é uma dependência, existem vários estilos, né, existe caminho, existem formas, né, e as formas, muitas vezes, são gratuitas, né, não há necessidade de ter grandes situações, né. Às vezes é falta de informação apenas, como para mim ficou muito claro, né, avaliando a minha história, assim, como eu sofri, como passou, como foi dificultoso para mim, para minha família, né, no geral, porque nós não tínhamos a informação, nós não sabíamos que existia. Falava lá do tal do AA, lá, quando eu era mais novo, que tal do AA, e, tipo, tipo assim, tipo, os caras falam vou pegar o mercado financeiro, né, até tem uma cena lá da grande família lá do Agostinho, aquele, o tal do Dow Jones lá, não, o Dow Jones é o presidente dos Estados Unidos, o outro fala, não, ele não, quem é presidente dos Estados Unidos é o Bin Laden, né, as coisas, falta de informação, não tem, né, Uhum. o, enfim, não sei se fez sentido, né. Bastante, bastante. Lógico que a gente acaba achando engraçado, né? Mas a verdade é que essa questão da informação, a Ellen até falou, né? Enfim, você também, né? Que assim, tá tudo muito fácil, né? Se você, né? Ela falou, ó, ao yoga, né? Enfim, lá em 2005, acho que lá no começo do YouTube, não tinha nada, né? Hoje, enfim. Aí agora, o que que acontece? O problema é que agora você tem tanto, é tão fácil, que ao mesmo tempo você não sabe mais o que é verdade. É, Né? A gente está na veia oposta. E aí entra naquela coisa. Ah, mas tem quantas linhas de yoga? Isso vai depender de onde você vai pesquisar, né? Porque dependendo de onde você pesquisar, vão dizer que tem, acho que 16. Dependendo de onde você pesquisar, não, mas tem uma linha de yoga para cada divindade indiana, então tem 5.000 e poucas, né? Então, assim, cara, é muito doido, porque assim, também. E o chat GPT vai te dar outra resposta, né? Provavelmente se está certo ou está errado, isso é outra coisa, vai ter que pesquisar. Mas assim, quem que quer, por conta da questão da velocidade hoje, pesquisar o que é a verdade? Parece que as pessoas estão procurando simplesmente uma resposta que para mim seja confortável. Se eu tiver uma resposta confortável para mim, beleza, deu essa daqui que eu abraço, vamos que vamos, né? Mas assim, o que é a verdade nisso, né? E aí volta para aquela coisa do egoísmo, né? Assim, a verdade é que o que funciona para você e te faz bem, cara, talvez seja a sua verdade, né? Talvez seja aquilo que para você importa. Só que talvez isso não sirva para mim, talvez não sirva para Ellen, né? Talvez não sirva para 1 milhão de outras pessoas. Mas se faz bem para ti, cara, você tem que abraçar a tua verdade. A real é essa, né? Só que aí vem aquela última pergunta, talvez, do podcast, né? Que é assim, o que nós estamos fazendo aqui, né? O que o Juliano está fazendo aqui, né? E aí é uma pergunta mais para pensar, né? Porque a última pergunta mesmo, né? Eu falo que eu estou parafraseando lá a pergunta lá dentro da TV fechada, né? Enfim, assim, que é a vida. então, mas mais do que a vida, né? O que você escreveria na sua lápide, né? Quando chegar no final, né? Quando você morrer, o que você gostaria que tivesse escrito na sua lápide?
Me veio assim de supetão, Marcelo. O segredo está na próxima. Tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo, vamos que vamos, né? Vamos que vamos. E você, Ellen, quer escrever uma lápide nova? Não, aquela lápide do último episódio me representa ainda. Viveu e foi muito. Ótimo. Então vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Tô junto com o Juliano, né? O segredo está na próxima. Vamos que vamos. Então a gente vai encerrar por aqui, né? Se você gostou desse conteúdo, acho que o Juliano vai estar aqui mais vezes, quem sabe, para falar sobre espiritualidade, mercado financeiro, né? Como é que ele experiencia isso tudo hoje. E se tiver mais perguntas afim, que aí o Marcelo pode e a gente pode debater também nos próximos vídeos, deixa aí nos comentários, deixa o seu joinha, né, para fortalecer aí o movimento. E vamos nessa. Até a próxima. Sim, sim. Agradecido a presença de vocês. Até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.